Rapaziada, o Flamengo nem demonstrou ainda oficialmente interesse em Luiz Henrique. E uma parte aí da mídia já tá quase arrancando os cabelos pela cabeça aí, né? Bora dar uma olhada aí na reação da mídia. Vou colocar como créditos aí na descrição o canal aí dos vídeos mencionados. E desde já queria também humildemente pedir para que você se inscrevesse no canal, deixasse aquele like e comentar aí o que você acha aí desse assunto da contratação ou não, do interesse ou não do Luiz Henrique no Flamengo, né? Então, bora que bora. Desenrolar essa notícia assombrada aí. Como eu falei pra vocês, cara, eu espero que seja mais uma falácia, hein? Eu não vou aguentar não, cara. Isso aqui é o quê? É tiro de misericórdia? O que vocês estão querendo? Aplicar um Zundaiá em todo mundo? É isso? Porque vai virar pelão, vai virar time lenda de novo. Porque imagina esse Pantera Negra lá na beirada desses encramoniados, ninguém vai aguentar, filho. Ninguém vai aguentar. E eu já vou começar te perguntando de cara que aqui eu não gosto de enrolar muito não. Você acha que ele vem? Entendeu? Você acha que é falácia? O que você acha que é? Mas só de circular isso daí, eu tenho uma teoria, como eu falei pra vocês lá no início do vídeo, tem uma teoria aqui para desenrolar com vocês. Vou jogar minha teoria aqui, que eu sou desse, vou jogar, não quero nem saber. Aqui, ó. Primeiro, tio Lancelotti, quero aqui externar minha insatisfação com você. Vem cá, por causa de quê? O cara tava quieto, escondido lá dentro do butico da Rússia. Por causa de quê que você foi trazer esse cara para cá? Pra que você tinha que trazer esse cara? Porque eu não entendo, cara. O cara tava quietinho, tava dormindo lá, entendeu? Tirando a sonequinha lá na Rússia, lá, entendeu? Esquecido lá na Rússia, aí você vai e traz ele pra seleção. Aí vendo esse movimento, entendeu? Porque eu falei pra vocês, quando o Mini-Mister meteu o pé, vão-se os feiticeiros e fica-se as caldeiretas, não ficou? Quem herdou a caldeireta foi aquele, ó, o Kojak, ó, o cabeça de cajá. Ele herdou a caldeireta e começou a mexer. Por quê? Ah, filho, vamos aproveitar essa convocação aí, entendeu? E vamos disfarçar ela com nossos agentes infiltrados, que é o quê? O seu Léo Trapa-Trepa, o tio Danilo. Meteu 2 agentes encramoniados, infiltrados lá na seleção brasileira, pra que aqui, ó, já ficar aqui, ó, na zoreba dos LH, entendeu? Enchendo o saco dele. E de tanto eles encher o saco, de tanto eles falar, de tanto eles azucrenar, que eles devem estar lá assim, porra, vamos pra lá, cara, lá é maneirão, vambora lá, cara, porra, tem umas paradas maneiras lá, entendeu? Porra, o Ninho Assombrado é muito legal, você vai se divertir. Faz igual o Queixo de Tamanca fez, bateu lá fora, depois voltou pra nós aqui, aí o cara danando a fazer gol, aí nesse novo Maracanã, inclusive o Zico ficou bolado com esse bagulho aí, você tem que ficar ligado nisso, o novo Maracanã, artilheiro do novo Maracanã, danou a fazer gol, entendeu? Já ele bate na seleção também, o Queixo de Tandero, faz igual a ele, vamos bater tanto aí, ficar azucrenando, olha aí o que acabou acontecendo. Só realmente Botafogo e Fluminense tem teu coração. Eu não posso falar disso agora. E como eu falei, eu quero desempenhar o meu melhor no meu clube para que depois assim eu possa decidir junto com a minha família. Minha vovó cansou. Rapaziada, se ele tá deixando ou não uma dúvida no ar sobre vir pro Flamengo, o negócio vai ficar estreito. Porque tá esse assunto aí do Plata poder sair. Provavelmente também o Carrascal vai nesse meio de ano aí. Então vamos dizer que saem esses dois e entraria o Luiz Henrique aí no meio do ano, na temporada aí, né, do Flamengo. Vai ficar um negócio bem estreito, né? Porque o Luiz Henrique, assim que no meu ponto de vista, né, ele mudou completamente, assim, o astral da seleção, né? Nessa última data FIFA aí. O Rafinha, embora eu tenha um respeito muito grande pelo Rafinha, né? O nosso ponta direita joga invertido, né? O canhoto que joga pela direita. Mas o Luiz Henrique, para mim, é o dono dessa vaga. Seleção, a gente não pode usar muito de meritocracia, né? Tem que ser usado, mas desde que tenha resultado. Nesses amistosos e também já vinha um tempo atrás, o Luiz Henrique, ele mudava o jogo, faz gol, volta para marcar, ele dribla, ele confronta mesmo o lateral, o zagueiro. Enfim, é um cara assim que ele tem a cara do futebol brasileiro, né? Ele é um cara que não tem medo de zagueiro, não tem medo de cara feio, ele vai para cima mesmo, ele chuta pro gol. Um jogador que tem um arremate, uma porcentagem muito interessante de aproveitamento. Ele tem observação de espaço, noção ali de posicionamento de companheiros.
Se ele já mudou o jogo assim, sem entrosamento, você imagina o entrosamento nessa seleção, né? Então, como o assunto é dessa questão da mídia, já está temendo ele no Flamengo, vocês imaginam o que ele pode fazer no Flamengo em uma temporada, né? Assim como ele fez no Botafogo, foi campeão brasileiro de Libertadores, um ano excepcional do Luiz Henrique. O Flamengo, nesse ano que ele foi pro Botafogo, queria contratar, só que o Botafogo chegou na frente. E talvez seja a hora dele vir para cá. Eu espero, eu gosto muito do futebol do Luiz Henrique, rapaziada. É um cara sensacional, assim, de futebol falando. Um cara que tem a cara do Flamengo, ele é raçudo, é bom de bola. Enfim, ele reúne todas as características que o Flamengo hoje precisa. Acho que hoje as maiores carências do Flamengo são as laterais e a ponta ali direita, né? Então, assim, se ele vir para o Flamengo, acho que 50% de toda essa monta já será batida. Porque se ele entrar ali e encaixar, meu amigo, ele ou talvez ele jogando com o Paquetá, ou ele jogando com a Arrascaeta, meu amigo, e Pedro lá na frente, e Samuel Lino ali na ponta esquerda, vai ficar embaçado a parada. Mas assim, se você acha diferente, se você não curte o futebol do Luiz Henrique, comenta aí, que eu também tô curioso para saber sua opinião. Lembrando que o Luiz Henrique, ele já não é novidade, ele, como eu falei, ele saiu do Fluminense muito novo, jogando muita bola no Fluminense, foi para a Europa, já, se não me engano, para o Bet, foi para a Espanha, sumiu um pouco, mas esse período que ele sumiu serviu como se fosse um período de experiência para ele, ter uma outra visão de futebol. E quando ele voltou para o Botafogo, o resto é história, né? Ele ali, junto com Almada, Savarino, Igor Jesus, fizeram um ano assim excelente. Então, se ele vier para o Flamengo, para mim vai ser excepcional. Se você achar diferente, pode comentar aí à vontade. Mas bora dar uma olhada aí no que o pessoal do Zona Rubro-Negra tá falando aí. Eu acho o Luiz Henrique um puta jogador a nível de Brasil, tá? Eu acho que, assim, tá jogando bem na seleção. Eu não acho que ele deveria ser titular ou algo desse tipo, mas acho que tá jogando bem na seleção. Só que eu acho que se tivesse que fazer essa proposta, tem que fazer agora, velho. Porque existe um mundo onde a seleção brasileira não consiga performar e esse cara vire titular, tá? Agora, se fosse pro Felipe Luiz, eu seria contra. Porque ele só tem um jeito de jogar. Como é com o Leonardo Jardim, eu acho que seria. Mas aí é aquele negócio. A gente tá aqui, acabou de contratar um jogador por 40 milhões. Você vai trazer outra aposta por 40... Não é aposta, né? Você vai trazer outro jogador por 40 milhões, sendo que o primeiro de 40 ainda não deu certo. Esse é o problema. Esse é o problema. Eu, Rodrigo, focaria em jogadores mais baratos. Ao invés de trazer um de 40, traz dois de 20. Vai pro mercado. Porque assim, galera, a gente trouxe um ex-scouter, né? Scout, né? Porque os snipers. Um ex-scout, né? Na qual ele trouxe um outro scout lá da Ucrânia. Pô, e a gente tá toda hora gastando milhões para trazer contratações, cara. Será que não dá para usar o scout ao invés de trazer um de 40, trazer dois de 15, dois de 20 no máximo? E a gente conseguir trazer um ponta esquerda muito bom, trazer um centroavante. Porque o que eu vejo aqui é muito, rios de dinheiro, com todo o respeito do mundo, isso o Marcos Braz fazia. A única coisa que o Marcos Braz perde nessa ação com o Boto é que o Marcos Braz era refém do menino lá, qual é o nome? Do Bertolucci. E dos aviões. E tinha que viajar, fazer aquela cena toda, tal. Tem uma observação que eu assim até acho pertinente, né? Eu concordo até com o que o Bigode mencionou aí, sobre se dá para trazer 2 de 15, 2 no máximo aí de 20, sendo que o Zenit pretende pedir em torno de 40 milhões de euros no Luiz Henrique. Mas olha só, o Flamengo é um clube que acabou de anunciar o balanço aí, ultrapassou a marca de 2 bilhões aí de orçamento anual, 2025, né? Que o Flamengo lança o ano posterior o balanço do ano vigente. A nível de exemplo, o Flamengo é um clube
cabeça aqui do Brasil. Ele está sempre ali entre os primeiros. Por exemplo, eu vou colocar o Bayern de Munique. O Bayern de Munique contratou um jogador chamado Michael Olise, um francês que jogava na Premier League. Não lembro agora o time que ele era, mas era um time mediano. Médio para pequeno. O Bayern pagou 60 milhões de libras ou de euros. Se eu não me engano, foi isso. Algo em torno disso aí, 60, 65. Se quiser depois dar um Google aí, porque o jogador, assim, que eu sou fanzaço também, é o Olise. E o Olise, ele tá matando a pau no campeonato alemão. Então, assim, galera, o clube grande, que ele tem ambições, não só de competição nacional, mas competições internacional, ele não pode ver de aposta. O scout, ele serve, vamos dizer assim, para investimentos de médio prazo. Hoje o Flamengo, no meu ponto de vista, ele precisa de um investimento de prazo curto, que já dê retorno, porque já tem esse assunto do Plata rolando e do Carrascal, que pode ser que saia também no meio do ano. Como o Flamengo vai dar prosseguimento na temporada, se o Flamengo contratar aposta, pode dar certo como pode não. Talvez o Flamengo pretenda vender 2 jogadores para juntar uma grana e comprar o Luiz Henrique, que se torna uma realidade ali. E talvez ali o Luiz Henrique e o Luiz Araújo, que são até xará, faça ali a ponta direita do Flamengo, porque o Luiz Araújo também é um jogador que joga ali nesse bloco do campo, né? No lado direito ali, jogando com o pé invertido. Então, para mim, no meu ponto de vista, o scout ele não serve para essas situações. Ele serve o quê? Para comprar jogadores, captar jogadores, talvez para o sub-20, talvez até mesmo para profissional, pensando no futuro. O Flamengo ele não tem essa, vamos dizer assim, não seja tão tradicional de contratar jogadores aposta. A gente até fez isso no passado, mas quando o Flamengo não tinha dinheiro. Hoje não, o Flamengo tem bala para poder contratar jogador realidade, né? Mas também não abro mão da questão do scout, tá? Se o scout está lá, se o cara contratou, é para trabalhar nesse sentido, e a gente não tem visto isso. Agora fizeram alguns movimentos no sub-20, trouxe um argentino, trouxe um mexicano. Agora que a gente vai ver sobre frutos. Não é um trabalho da noite pro dia, é um trabalho de captação, mapeamento, envolve muita coisa além de dinheiro. Então agora que a gente vai ver, né? Mas assim, não discordando do Bigode, concordo com ele, mas também acrescento sobre essa questão. O Flamengo, se vender Plata e Carrascal no meio do ano, e eventualmente outro jogador, não pode se dar o luxo de contratar apostas para o restante da temporada. Porque esse ano ainda tem Libertadores, o Brasileiro, o Palmeiras, a gente já viu que está aí na frente aí, a gente não pode deixar de distanciar, tem que ganhar amanhã do Red Bull Bragantino. Então o Flamengo não pode deixar o nível cair. Eu vou contratar 2 de 15 aqui, mas não sei se vai dar certo. Embora 15 milhões de euros e 20 milhões de euros seja muita grana, né? Bora dar uma olhada aí o que o Neto do Opina Porco fala a respeito disso aí. Batido, às vezes ele entra na Copa do Mundo, mas em segundo tempo a gente não sabe o que o Ancelotti pensa no Luiz Henrique ainda para a seleção brasileira. É ser um jogador titular? É ser um jogador reserva? E se chegar lá na hora H, esse cara ele só for jogador reserva? Entrar apenas em segundo tempo, ter uma minutagem menor. E se ele nem se destacar tanto assim? Não sei. E aí? Nós temos que pensar em todos os cenários. O Luiz Henrique, ele tá, pelo visto, vislumbrando várias possibilidades, tanto possibilidade de Europa, mas também ele não fecha a porta. A entrevista que ele estava concedendo na seleção brasileira, e ele foi questionado sobre o interesse do Flamengo, e aí ele deu risada, não posso falar sobre isso agora, não posso falar sobre isso agora. Diz muito a respeito da projeção do jogador para o futuro dele, que já é logo ali. Claramente, ele não querer, não posso falar sobre isso, é que ele não quer cair naquela bobeira de falar assim, não, no Brasil eu só jogo no Botafogo ou no Fluminense, eu não jogo no Flamengo. E aí no dia de amanhã, a diretoria do Flamengo olhar e falar assim, você não joga aqui com a gente? Então a gente é o clube que você não joga? Então tá bom, então a proposta a gente não vai mais fazer pra você.
A gente sabe que o modus operandi do BAP aí é bem direto. Tomou a decisão, com aquela decisão ele vai permanecer. Ele não vai ficar ali implorando para jogador. Então, quando o Luiz Henrique meio que assim, não, eu não posso falar sobre isso e tal, cara, ele deixa uma porta aberta. O próprio jogador entende que talvez nesta janela ele não vai para a Europa. No futebol tudo pode acontecer, meus amigos. A gente não pode cravar, igual eu falei para você. As equipes, as diretorias de futebol, os negociadores, eles têm que trabalhar com todo o cenário. É assim que negociador trabalha. Investidor em bolsa de valor, ele trabalha com todo o cenário possível. Todo investidor, ele trabalha com vários cenários, com várias projeções. E dentro do futebol, a gente tem que ter também essa clareza, essa coerência. Então não acho absurdo quando as pessoas levantam esse ponto aí. Tanto que o Coluna do Fla, ó, que é uma mídia flamenguista, eles falaram aqui. Checamos se realmente o Flamengo tem interesse na contratação do Luiz Henrique. E aqui eles falam, segundo a apuração da reportagem do Coluna do Fla, o Flamengo deseja sim contar com o Luiz Henrique para o ano de 2026, ou seja, para o segundo semestre de 2026. Flamengo já negocia com Luiz Henrique do Zenit. Os dirigentes rubro-negros já estão em conversas com os empresários do atacante da seleção brasileira. De acordo com o Mídia Carioca, o empresário de Luiz Henrique é um dos intermediários do Zenit e participou diretamente da negociação entre Flamengo, Zenit e Gerson. Lembrando que o clube russo pede por volta de 40 milhões de euros pelo ponta-direita. E o Zenit tem um histórico de dificultar negociações de seus atletas. O Flamengo já passou raiva com esse nanico russo na negociação com o Claudinho. O malvadão fechou com o pequeno Cláudio e o Zenit aceitou vender. Aí do nada, o clube russo mudou de ideia e pediu mais grana, irritando o Flamengo, que deixou a negociação. E agora, o Flamengo tá querendo só um jogador em alta e que vai jogar a Copa do Mundo e provavelmente se destacar, porque o cara destruiu contra a França. Imagina contra seleções mais fracas. Adquira uma camisa top dessas da Insider. Concordo com gênero, número e grau. É claro que a mídia, né, tenta desfocar aí o assunto para talvez aí gerar uma cortina de fumaça para o Flamengo, né? Se esse cara vem pro Flamengo, meu amigo, vai ser uma coisa assim, no meu ponto de vista, tá? Vai ser, no meu ponto de vista, vai ser bombástico. Eu vou até colocar assim. Mas é isso aí, esse é o vídeo aí. Lembrando, mais uma vez, vou colocar os canais aí mencionados na descrição. Se você curtiu aí, deixa um likezinho. E também peço humildemente para que se inscreva no canal aí e comenta aí o que vocês acham desses assuntos aí. Qual é o seu ponto de vista? Belezinha? É nóis. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Até a próxima.